Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal de reflexão bíblica e teológica. Estamos aqui tratando de muitos assuntos abençoados, assuntos aonde nos corresponde acerca da palavra de Deus. E você que gosta de ler a palavra, que gosta de meditar na palavra, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente. Então, bora, vamos ao conteúdo. Há muitas perguntas que as pessoas se questionam acerca do reino de Deus. Na verdade, há uma importância nós sabermos sobre o reino de Deus, porque isto é de extrema relevância, sabemos se nós estamos inseridos neste reino. Vamos então entender o reino de Deus à luz da Bíblia. O termo grego para reino de Deus é basileia. Quando nós vemos esse termo aqui, grego, aonde nos mostra e nos faz entender que o reino não é um lugar, o reino não é uma localidade, o reino está sobre uma pessoa. O reino está sobre uma pessoa. Então, quando nós vemos na Bíblia, quando o reino está sendo proclamado, o reino de Deus não é a localidade, mas está sobre uma pessoa. E nós temos como referência bíblica sobre qual pessoa está o reino, sobre a pessoa do rei, que é Jesus. Aonde está Jesus, a dinâmica do reino. Logo entendemos que Jesus é aquele que é o promotor do reino. Ele é o agente do reino. E quando ele mesmo vai estender o reino na terra, ele vai colocar sobre um povo. E quando nós lemos a Bíblia, a expressão em Mateus 16 e 18, nós vamos ver, ele diz, esta é a minha igreja. Aqui ele dá a deixa, mostrando que agora a igreja será um promotor, porque a igreja promove o Cristo. A igreja promove o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Logo, Jesus habita na igreja. A igreja recebeu o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Jesus. Logo entendemos então que a igreja, ela promove o reino. O reino não é um lugar em primeira instância. Não, o reino está sobre uma pessoa, e todos aqueles que aceitam a pessoa do rei Jesus, ele é inserido no reino, fazendo parte da igreja. A igreja vive o reino espiritual, de uma forma espiritual. Claro que há também, de uma maneira escatológica, o reino será implantado no milênio de Cristo. Mas isto é um reino futuro, aonde o reino será implantado em sua totalidade. Porém agora, a igreja está vivendo, a igreja está gozando, ela pode experimentar espiritualmente do reino. A igreja promove o reino de Deus. Logo, a igreja é a promotora do reino de Deus. Por isso que nós vemos que o reino não é uma localidade, o reino está sobre a pessoa de Jesus. E a igreja recebe, então, o reino está sobre a pessoa de Jesus. O reino está sobre a pessoa de Jesus. Logo, a igreja, ela é a promotora. A igreja promove o reino porque ela está com a pessoa de Jesus. Ela está em unidade perfeita com Jesus. A igreja que vive o reino é uma igreja que está afinada com Jesus. Ela está totalmente alinhada com tudo que é a palavra de Deus. Por isso que ela é uma promotora do reino. Logo, o reino não é uma localidade, o reino está na pessoa de Jesus. E logo a igreja está na pessoa de Jesus, ela está em Cristo. Paulo, ele deixa essa deixa
muito nas cartas que ele escreve, dizendo que a igreja está em Cristo. Então, esse estar em Cristo é estar no reino, é estar sobre o reino espiritual. Podemos experimentar as virtudes vindouras deste reino espiritual. A igreja pode experimentar as virtudes do reino. Isto é muito importante, nós reconhecermos que o reino está estendido na igreja. A igreja vive, a igreja pode promover o reino. A igreja é a promotora do reino, e quando a igreja promove o reino de Deus, nós temos a certeza que ela está expandindo o reino de Deus. Então, o crescimento do reino está com a igreja. A igreja faz esticar, expandir o reino. Então, o reino está sobre a pessoa de Cristo. Logo, a igreja estar em Cristo na condição espiritual. Então, ela é promotora. Ela promove. Então, há uma pergunta que fica, né? Aonde está o reino? O reino de Deus agora, neste exato momento, espiritualmente, está sob a igreja de Cristo. Nós também soubemos, como eu falei anteriormente, o reino será expandido, o reino será totalmente aqui implantado, ou melhor dizendo, será implantado no milênio, quando Cristo vir com a igreja. Interessante essa deixa. Então Cristo vem com a igreja após a grande tribulação para implantar o reino. Então a igreja já vive o reino espiritualmente. Por isso, quando Cristo vir implantar o reino espiritual, a igreja vai vir com Cristo, porque a igreja já faz parte do reino de Deus. Que coisa interessante, né? Aonde está o reino de Deus? Aonde o reino de Deus se localiza? Neste exato momento se localiza sobre sua igreja. Esta é a resposta dessa indagativa. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está sobre a sua igreja. Por isso que nós podemos entender que a igreja promove o reino de Deus na terra. Eu gostaria de deixar esta reflexão bíblica e teológica. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, até mais.